Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Eu sei que saímos aí de um feriadão e acredito que alguns viajaram, tiveram tempo de comunhão, de descanso. Nós também tivemos vários acampamentos sendo realizados durante o período do carnaval. E eu fiquei muito feliz com a qualidade e diversidade de atividades que a liderança proporcionou para os nossos jovens e adolescentes, ainda na sexta-feira à noite, véspera do período de carnaval, e retornando na quarta-feira. Mas, enquanto muitos aproveitaram para ter um tempo de comunhão com Deus, com seus irmãos e até descansarem, aí fora o carnaval correu solto. Violência, roubo, estupro, inversão de valores. Aconteceu até mesmo de determinadas escolas que desfilaram, fizeram apologia à polícia como uma instituição do mal, e a marginalidade sendo por ela perseguida. Esse é o mundo que nós vivemos. Teve de tudo. Até mesmo uma polêmica envolvendo uma popstora, como ela gosta de ser chamada, uma mistura de popstar e pastora, Baby Consuelo e a cantora Ivete Sangalo. E como foi falado acerca da volta de Jesus e de Apocalipse, na fala dela em pleno carnaval, isso fez com que muitos evangélicos aplaudissem a popstora por estar participando do carnaval na Bahia e falar desse tema. Mas será que nós podemos realmente concordar com esse testemunho ou com o que o envolveu? A revista Isto É, de 17 de fevereiro, publicou a seguinte matéria na internet. Um dos momentos mais polêmicos e marcantes deste carnaval foi a pregação. Olha só que nível nós chegamos de pregação para o mundo, né? A pregação de Baby do Brasil, no trio de Ivete Sangalo em Salvador. Na madrugada de domingo, 11, a cantora interrompeu a folia para fazer um discurso sobre Apocalipse, e que foi transmitido ao vivo pela Band. Após a repercussão da fala, Baby lamentou sua atitude. Em entrevista à Urb News, a cantora declarou: é uma loucura que acontece comigo. É uma criancice que eu tenho e às vezes fica um pouco irresponsável. Mas Deus dá um jeito em tudo. Ela, referindo-se a Ivete Sangalo, tomou um susto muito grande. Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e de repente a pessoa fala do arrebatamento, fala de Apocalipse. Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela está vendo. Completou, pontuando ser amiga de Ivete. Baby ainda afirmou que já foi abduzida. Eu sou popstora, eu sou rockstora. Eu fui arrebatada em maio de 1999 e fui abduzida. Mas ninguém sabe disso. Vai estar na minha biografia, diz ela. Queridos, infelizmente, muitos procuram o caminho do escândalo, como que querendo arrebanhar seguidores, likes, curtições. Isso é o banquete que o mundo oferece aos incautos e desavisados. Daí, a nossa responsabilidade enquanto igreja de pregar a verdade, não loucuras e criancices. Sim, é certo, Jesus está voltando. Mas quando isso acontecerá, não sabemos. Muitos tentaram estipular datas, fazer previsões, mas tudo não passou de irresponsabilidade e certamente Deus cobrará desses por suas mentiras e enganos. Mas deixando essas polêmicas carnavalescas para lá, voltemos-nos às Escrituras. Hoje, escolhemos como título de nosso sermão uma metáfora do Messias que se encontra no livro de Apocalipse, onde Jesus declarou 3 vezes que ele é o alfa e o ômega. Metáfora é uma figura de linguagem muito utilizada para fazer comparações por semelhança. É o uso de uma palavra com o significado de outra. É um tipo de comparação subjetiva, momentânea. Por exemplo, essa notícia foi um balde de água fria, significando que algo totalmente inesperado aconteceu, o que deixou uma pessoa perplexa ou confusa. No Evangelho de João, autor do livro de Apocalipse, o apóstolo usa diversas metáforas. Mas não apenas no livro de Apocalipse, também no Evangelho, nós vemos isso. Jesus é o pão da vida.
a luz do mundo, a porta, o bom pastor. Jesus é o caminho, a videira, a ressurreição e a vida. E no texto que nós iremos ler para nossa meditação, Jesus é apresentado como o Alfa e o Ômega. O livro de Apocalipse, queridos, é cheio de reviravoltas, mas o personagem principal é o glorioso e majestoso Jesus Cristo. Não é um popstar ou um pastora, é Jesus. Eu gosto muito da declaração do pastor e escritor John MacArthur acerca do livro de Apocalipse. Ele diz assim: não há absolutamente nenhum livro como esse. É carregado de drama, suspense, mistério, paixão, horror e desastre. Ele, Apocalipse, conta da história vindoura, da apostasia da igreja, do colapso da economia mundial, da guerra final do mundo, desastres naturais sem precedentes. Fala dos juízos finais da ira de Deus. Fala de banhos de sangue, conflitos políticos que abrem caminho para que um governante perverso, infernal, assuma o poder. Fala da destruição total de todo o universo e da condenação dos corpos e almas das pessoas ao inferno eterno. É um livro de emoção inacreditável. E, no entanto, surpreendentemente, é um livro de esperança, um livro de alegria, um livro com um final feliz para a igreja do Senhor. O apóstolo João, queridos, ele foi exilado na ilha rochosa de Patmos, exatamente por conta da sua fé. Muitos foram perseguidos naqueles dias, muitos foram mortos, e João, ele foi então condenado ao exílio, numa ilha, aonde pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que eram condenadas pelo Estado romano, eram ali levadas. Mas não apenas João foi para ali conduzido. Os discípulos de João, aqueles que o seguiram, foram martirizados. Eram dias em que os cristãos eram perseguidos e em meio a todas as má notícias, João tem uma visão inesquecível de Jesus Cristo. A propósito, ainda no primeiro capítulo de Apocalipse é dito que a bênção vem quando lemos e damos ouvido a este livro, conforme está no versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nossa meditação nessa noite acontecerá em Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8. Enquanto você abre a sua palavra ou acompanha na mídia, eu quero instá-lo a inscrever-se em nosso canal no YouTube. Pedir para que você acione o sininho e assim ser comunicado de novas postagens. Deixe o seu like, faça os seus comentários e principalmente compartilhe essa e outras mensagens que ali se encontram, para que vidas também sejam edificadas, libertas, salvas pelo poder da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você observar logo no início do versículo 7, João inicia o texto sagrado com a seguinte expressão: eis que, significando, queridos, que devemos prestar atenção, estar atentos, olhar com expectativa para aquilo que João iria proferir. Algo está prestes a acontecer, e João então procura tomar cativo a sua plateia, os seus ouvintes, aqueles a quem essa carta seria destinada, inclusive a você e a mim, a nossa atenção. Porque João, ele vai fazer uma declaração que seria uma expectativa para toda a igreja do Senhor. Aquela igreja que estava sendo perseguida, aquela igreja que estava padecendo, que estava sofrendo, mas também a igreja em pleno século 21, da qual você e eu fazemos parte. E essa grande declaração, a qual João procura trazer todos atentos, a sua atenção, é que ele, Jesus, vem. Observe que
O tempo do verbo está no presente, significando que Jesus já está a caminho. Não é que ele possa vir em algum dia. Não, ele está no processo da sua volta. Outro João, o Batista, enviou seus discípulos, antes de ser morto por Herodes, a Jesus para perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar o outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Assim como nos dias de João, nos nossos dias, há muitos que estão como que cegos espiritualmente, não enxergam na pessoa de Jesus a promessa de Deus para salvar a humanidade. Mas esse mesmo Jesus, que um dia veio, nascido homem, e foi morto e ressuscitou, lá em Apocalipse capítulo 22, verso 12, ele diz: eis que venho em breve. A mensagem do Senhor para a sua igreja, ao longo de mais 2000 anos é essa: eis que venho em breve. Observe, queridos, que em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, a sua vinda será com as nuvens. E quando a gente pensa em nuvens, a gente pensa nuvens brancas, brilhantes. Mas na verdade, aqui está se referindo não essas nuvens visíveis, mas a Shekinah, a glória de Deus. O Senhor Jesus virá na glória do Pai. Em Atos 1:9, lemos que depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu e uma nuvem o encobriu da vista. No versículo 11 nos diz que ele descerá da mesma forma que subiu. Esteja certo, meu amado, enquanto a primeira vinda de Jesus foi encoberta, a primeira vinda de Jesus foi vista apenas pelos pastores, pelos magos, por aquelas pessoas que estavam naquele momento do seu nascimento. A sua segunda vinda com a sua igreja será visível para o mundo inteiro. Todos os olhos o verão. Lemos também no versículo 7. 2 grupos de pessoas que ficarão aterrorizadas, petrificadas com a sua aparição. Aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra. Ambos os grupos são formados por incrédulos, por judeus e gentios. E a palavra de Deus diz que eles lamentarão por causa dele. Essa palavra era usada quando alguém estava em profundo desespero. E o versículo 7 termina com as palavras: assim será. Amém. Não deixando nenhuma dúvida sobre o cumprimento dessa promessa. Porque essa promessa foi proferida pelo próprio Filho de Deus. Mas enquanto o versículo 7 descreve a segunda vinda de Jesus, o versículo 8 nos dá a certeza, a confirmação, a garantia de que essa promessa se cumprirá. Mas como sabemos com certeza que isso vai acontecer? Porque Jesus Cristo assim o prometeu. Não é uma promessa de político, não é promessa de qualquer outro homem, mas é a promessa daquele que veio e que voltará para buscar a sua igreja. Podemos confiar sim na palavra de Jesus. Ele não era apenas um bom homem, ele não era apenas um grande mestre, um grande professor, ele não era apenas um milagreiro ou um profeta, ele era e é muito mais. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, nós encontramos 3 atributos de Jesus que nos ajudam a ter certeza de que a sua promessa é certa, de que a sua vinda é real. O primeiro atributo é que Jesus é onisciente. Veja a frase autodescritiva no início do versículo 8. Diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Lembre-se que quando Jesus usa a expressão eu sou, ele está se igualando a Deus, que se revelara pela primeira vez a Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo, capítulo 3, versos 13 e 14, que diz: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Jesus, ele se coloca como eu sou, como Deus, porque ele é Deus. Mas Jesus também fez uso de uma outra expressão.
Ele diz ser o alfa e o ômega. E o que quer dizer isso? Alfa, queridos, é o primeiro, é a primeira letra do alfabeto grego. E diz respeito que ele é o primeiro da salvação, de acordo com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele é o primeiro. Mas também, ele é ômega. É a última letra. No final do sistema sacrificial, quando ele afirmou, lá em João 19,30, quando estava na cruz, está consumado. Ele é o começo e ele é o final. Isso significa alfa e ômega. Ao descrever-se como alfa e ômega, Jesus está reivindicando superioridade sobre qualquer suposto Deus que o homem possa criar. Sobre qualquer Deus que os homens possam se curvar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, e somente em Cristo há vida. Jesus está se declarando Deus. Daí lermos lá em Isaías capítulo 41, verso 4. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo até mesmo com os últimos. Ao afirmarmos que Jesus é onisciente, estamos declarando que Ele sabe todas as coisas, como está posto lá em 1 João capítulo 3, verso 20. Mas não somente isso, que é impossível medir o seu entendimento, conforme o livro de Salmos 147, verso 5. Assim, amados, não há como esconder algo de Deus, quer seja uma provação que atravessamos, ou um pecado, que teimosamente ou enganosamente queremos esconder. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Ele é onisciente. Esse é o primeiro atributo de Jesus. Esse é o primeiro atributo que é revelado nesse versículo, quando declara, eu sou o alfa e o ômega. Mas há um segundo atributo, aqui no versículo 8, do capítulo 1 de Apocalipse. Ele é onipresente, ele está em toda parte. Ele está presente em toda parte ao mesmo tempo. Veja a seguinte declaração do versículo 8. O que é, o que era e o que há de vir. Jesus, ele veio no passado em sua primeira vinda. Ele está agora no presente na sua igreja. E ele voltará novamente no futuro. Ele é passado, ele é presente, ele é futuro. Ele veio, ele vem e ele virá. É por isso que Apocalipse capítulo 4, verso 8 diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E em Apocalipse capítulo 11, versos 16 e 17, os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo, graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Ele é o rei da igreja, ele reinará na sua igreja, mas ele reinará em todo o mundo. Queridos, a verdade da onipresença de Deus pode ser ao mesmo tempo confortante e tranquilizante, mas também ser uma doutrina inquietante e perturbadora. A onipresença traz convicção. Quem não se lembra da história de Jonas? Deus, amados, está chamando você para fazer algo que você não quer nem ouvir falar? Será que como Jonas você está fugindo do chamado, da responsabilidade de Deus? Não espere até que Deus envie uma tempestade na sua vida, ou que você acabe sendo engolido por um grande peixe, que é representando um problema de grandes proporções. Você está envolvido em algo que está tentando manter em segredo, debaixo do tapete, porque você sabe que isso não agrada ao Senhor? Escute, não há como evitar a presença do Senhor. O Senhor fez as seguintes perguntas no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? E lá no livro de Salmos 139, versos 8 a 12, o salmista declara, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não há, queridos, aonde possamos nos esconder da presença do Senhor. O nosso Deus é onipresente, e Cristo nos ama demais para nos deixar continuar fugindo, ou nos escondendo dele. O desejo do Senhor é que possamos nos voltar a Ele, se algum pecado tivermos cometido, arrependidos, possamos clamar pela sua misericórdia, buscar a sua cura, a sua restauração. Não é nos afastando, não é fugindo, pelo contrário, é nos reconciliando com o Senhor. A onipresença também traz conforto. A presença de Deus também traz conforto, consolo na nossa vida. O Senhor declara em Isaías capítulo 41, verso 10: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós não estamos seguros, queridos, neste mundo, por aquilo que o governo, por aquilo que os empresários, por aquilo que qualquer homem ou mulher de poder possam nos dar. Nós estamos seguros pelo Senhor Deus da nossa salvação. Sou grato por Deus ser uma ajuda sempre presente nos problemas de hoje. E também estou feliz por Ele ter o futuro em suas mãos. O nosso Deus não é um Deus apenas de agora, mas é um Deus que tem o controle do amanhã. É por isso que lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, a palavra do Senhor diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Em todas as situações da vida, Deus já está trabalhando antes de você chegar lá. Ele está trabalhando criativa, estratégica e redentoramente para o meu e o seu bem e para a glória dele, a fim de realizar os seus propósitos. É por isso que em Romanos 8, 28, o Senhor diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam segundo os seus propósitos. É o agir de Deus na minha e na sua vida. Enquanto eu estou lutando com os problemas de hoje, Jesus está comigo hoje, mas já está trabalhando, fornecendo soluções para as coisas que eu vou enfrentar amanhã. Ele está trabalhando em situações agora que eu nem enfrentei ainda. Ele está preparando-os para mim e eu para eles. Cada um dos problemas estão sendo preparados, não para me destruir, mas para que eu possa reconhecer que em Cristo eu sou mais que vencedor. Você está preocupado com essa próxima semana? Relaxe. O Senhor já está lá. Você está preocupado com o ano que vem? Não esquente. Ele tem isso debaixo do seu controle. Uma vez que Jesus já está no futuro, você pode confiar nele hoje, colocar sua esperança nele para amanhã, mesmo que as provações venham em seu caminho, e elas virão. No mundo tereis aflições, disse o Senhor aos seus discípulos amados, mas ele completou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a segurança que nós temos, queridos, que mesmo em meio a provações, mesmo em meio a aflições, o Senhor é conosco. O Deus de Israel é o nosso seguro, não é o mundo. Ele é a nossa segurança. Jesus vai à sua frente, abrindo o caminho, organizando os detalhes da vida para que você, quando chegar lá, possa ter confiança de que Deus já esteve lá antes de você, preparando cada detalhe da sua vida. Até aqui nós vimos dois atributos em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Primeiro, que Jesus é onisciente. Ele é o alfa e o ômega. Que Jesus é onipresente. Ele é, Ele foi e Ele está por vir. Mas também aqui, nesse versículo, nos é revelado um terceiro atributo de Jesus, e que mostra e nos traz segurança, confiança em Jesus. Ele é onipotente. Diz o texto que Ele é todo poderoso. Ele não é um Hércules, metade homem, e aí com as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus pecados, os seus erros, um semideus. Não, Jesus não é um semideus. Jesus é Deus, Ele é todo poderoso.
Ele é totalmente soberano. E Ele está no controle total da nossa vida, da nossa família, da igreja, desse país, do mundo, de todo o universo. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 19, verso 6, o apóstolo João afirmou: então ouvi semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, a palavra onipotente não é uma palavra que se encontra na Bíblia, mas nela é representada pelo poder de Deus, um poder infinito, um poder ilimitado. A palavra poderoso ocorre 345 vezes na Bíblia. Somente Deus é poderoso. Como diz o Salmo 89, versículo 8: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Os homens ergueram falsos deuses, os homens ergueram imagens, os homens criaram impérios, mas tudo isso está na história. Tudo isso passou, mas o nosso Deus continua no comando de todo o universo. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo o que Ele quer fazer. Ele tem todos os recursos e capacidade de realizar a sua vontade em todas as circunstâncias, pois Ele é todo-poderoso. Jesus se apresenta a João em Apocalipse como o Todo-Poderoso. É um título, queridos, que é aplicado a Ele 8 vezes somente no livro de Apocalipse. O sentido básico da expressão é que Jesus governa tudo e que a sua vontade se imporá sobre o mal em todas as suas expressões. Há algo que nós enfrentamos continuamente, enquanto estamos aqui, que é o sofrimento. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas porém, nenhuma dificuldade, nenhuma luta nos separará do amor de Cristo. Uma união com Cristo foi estabelecida pela fé. Portanto, não será a tribulação, não será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada que fará Jesus deixar de nos amar. A tribulação em Cristo produz perseverança, que produz experiência, e a experiência, esperança, que não nos confunde. Jesus não veio trazer confusão. O mundo aí fora está cheio de confusão, um verdadeiro caos, guerra e rumores de guerra. Mas Jesus é aquele que tem a verdadeira paz para cada um de nós. As provações, queridos, sendo vivenciadas em Cristo, produzem um peso de glória. Não vivamos limitados ao que os nossos olhos veem, pois os nossos olhos são temporais, mas estejamos atentamente voltados para aqueles que não vemos, porque são eternos. O Todo-Poderoso está acima do nosso sofrimento. Talvez você esteja numa luta hercúlea, difícil de ser vencida, um momento onde você não consegue enxergar a luz no final do túnel, mas eu quero te dizer que a luz que é Cristo brilha e vai continuar brilhando na tua vida. Que você possa orar e possa pedir que as escamas dos teus olhos possam cair e você enxergar o exército do Deus vivo que está a te proteger e a te guardar. Eu sei que o inimigo é astuto, mas maior é aquele que está contigo. Jesus já conquistou, queridos, a vitória sobre o adversário, Satanás. Ele é tentador e acusador. Nós, servos de Deus, precisamos sempre lembrar que o Senhor se manifestou para desfazer as obras de Satanás. O inimigo costuma usar a estratégia de parecer maior do que é, mas ninguém é maior do que o nosso Senhor Jesus. Foi na cruz que Jesus despojou Satanás, e nós, os que cremos em Jesus, recebemos também a vitória pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quando Jesus falou acerca da igreja, disse que as portas do inferno não resistirão a ela. O inimigo tenta nos deter, mas nós triunfamos. Deus não nos deu um espírito de covardia,
Portanto, amada igreja, povo de Deus, avancemos e não temamos o inimigo que busca nos devorar, porque o Senhor é maior. O inimigo já foi derrotado. E agora, aguarda a sentença contra ele ser executada. Até mesmo a morte, o último inimigo que enfrentaremos, já foi vencido por Cristo. Servimos a Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pode contê-lo. E nós, os que cremos nele, também ressuscitaremos no momento da sua volta. Não temos que viver com medo da morte. Jesus, ele se declarou como sendo a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza da vida eterna, ao lado de Deus, que preferiu estar na presença do Senhor, ao dizer que a morte para ele era lucro, pois o viver em Cristo e o morrer estaria sempre com o Senhor. O crente em Jesus, queridos, não sofre mais uma separação de Deus. Vive com Deus e ao morrer estará para sempre com Ele. Hoje, nós nos vemos numa sociedade secularizada, nós nos vemos numa sociedade que se afasta cada vez mais dos valores bíblicos. É por isso que a igreja tem um papel tão importante. É por isso que você e eu precisamos testemunhar do grande amor de Deus. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. E quando o Senhor diz que Ele voltará para buscar a sua noiva. Por isso, amados, não podemos deixar de levar a palavra de Deus àqueles que estão nas trevas, àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Um dia essa mesma palavra nos alcançou. E hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor Jesus, somos chamados filhos de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma situação maior do que as suas forças. Talvez você esteja entregue a uma situação, a uma causa impossível. Mas entenda que não há impossível para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Enfrentamos, amados, em nossa vida a carga que vem pelas oposições, que trabalham no sentido de nos desanimar, de nos desencorajar. Mas a palavra de Deus que vem até você nessa noite é que Jesus é soberano. E seja qual for a sua situação, Ele pode modificar, Ele pode mudar. Como João, que foi contemplado pelo Senhor num momento de prisão, Deus pode te animar com a revelação de que Ele é todo-poderoso. Hoje, Jesus ele se apresenta para você nessa noite, para você que está nos acompanhando através do canal no YouTube, como Alfa e o Ômega, como que é, que era e que há de vir, e como todo-poderoso. Que decisão você deseja tomar? Aceitá-lo ou rejeitá-lo? No final do livro de Apocalipse, Jesus é novamente apresentado em duas passagens. Uma passagem tem a ver com misericórdia, e a outra com julgamento, com sentença. A primeira passagem é Apocalipse capítulo 21, versos 5 e 6, que diz: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A ênfase aqui é misericórdia. Ele faz nova todas as coisas. Ele conclui a sua obra e dará água para o sedento. Esse é o Jesus que se revela aqui no livro de Apocalipse para você nessa noite. É um Jesus misericordioso, é um Jesus que busca a sua salvação, é um Jesus que busca a sua reconciliação, é um Jesus que busca a sua restauração. Mas a palavra de Deus também, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versos 12 e 13, diz: e eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A ênfase nessa passagem é sentença, é juízo, é julgamento. Jesus virá em breve e trará recompensa, é bem verdade, retribuirá a alguns com bênçãos, mas a palavra de Deus diz que para outros haverá juízo.
condenação para aqueles que não se arrependerem. A teologia moderna, queridos, que circula na internet, a teologia moderna que até mesmo é pregada em púlpitos de igreja, é uma teoria de que Deus vai perdoar a todos, independente de como você esteja vivendo a sua vida, porque Deus é amor. Porém, a Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericordioso, mas Deus não se alegra do pecador que reiteradamente incorre no pecado e não busca o arrependimento, a reconciliação com o Senhor. Qual a sua decisão? Você o reconhecerá como seu alfa e ômega para receber a sua misericórdia, ou você o rejeitará, aguardando o julgamento e a condenação? Hoje, o Senhor tem preparado para você uma oportunidade que não pode ser lançada para o dia de amanhã, uma oportunidade que Deus apresenta para a sua vida nessa noite, porque o desejo dele é que você possa estar na sua presença. Você não deve estar fugindo de Deus, mas você deve buscar a reconciliação com o Senhor.